Quando você entra em um cassino, tudo parece diversão. Luzes, sons e pessoas em volta das máquinas. Mas por trás desse ambiente existe um sistema muito mais calculado do que parece. Ex-funcionários não falam em sorte, eles falam em erros. Erros pequenos, invisíveis, repetidos por milhares de jogadores todos os dias, que custam muito mais do que você imagina. Hoje não vamos ver o cassino como jogadores, mas pelo lado que mostra por que alguns perdem rápido e outros conseguem durar mais tempo. Se você quer entender como o jogo realmente funciona por dentro, fique até o final. E se este tipo de conteúdo for útil para você, deixe seu like e inscreva-se agora para ver mais análises como esta. Vamos começar. Número 1. Não entender como as caça-níqueis funcionam de verdade. Este é o erro mais caro de todos, porque afeta cada decisão que você toma diante de uma máquina. A maioria das pessoas joga sem entender o básico, não sabe o que é RTP, não compreende a volatilidade e não consegue diferenciar uma boa tabela de pagamentos de uma ruim. Em outras palavras, jogam no escuro, e isso sempre beneficia o cassino. Um matemático que projetava caça-níqueis para grandes fabricantes dizia que menos de 5% dos jogadores realmente entendem o jogo que estão utilizando. O resto apenas aperta o botão esperando sorte. E quando você não compreende o sistema, está jogando um jogo em que a outra parte conhece todas as regras. Cada máquina possui um percentual chamado RTP, retorno ao jogador. Esse número indica quanto dinheiro a máquina devolve, mas não por sessão nem por pessoa. É uma média calculada sobre milhões de giros. Se uma máquina tem 95% de RTP, isso significa que, a longo prazo, ela devolverá US$ 95 a cada 100 apostados. O cassino fica com o restante, sempre. O problema é que muitas pessoas acreditam que esse percentual funciona dia a dia ou jogador por jogador. Não é assim. Em poucas horas, qualquer coisa pode acontecer. Você pode ganhar muito ou perder quase tudo. Mas, se jogar tempo suficiente, a matemática sempre se impõe. Outro fator crucial é a volatilidade. Algumas máquinas pagam prêmios pequenos com mais frequência, outras pagam pouco, mas quando pagam, pagam alto. Nenhuma é melhor, mas escolher errado de acordo com o seu saldo pode arruinar sua sessão. Jogar uma máquina de alta volatilidade com pouco dinheiro é uma forma garantida de frustração. Uma funcionária de cassino contou a história de um cliente habitual que só jogava máquinas temáticas de séries e filmes populares. Ele não sabia que essas máquinas geralmente possuem RTP mais baixo por causa dos custos de licenciamento. Quando finalmente mudou para uma máquina sem marca, com retorno melhor e volatilidade mais suave, percebeu algo imediato. Seu dinheiro durava mais. Não era sorte, era matemática. Muitos jogadores também não leem a tabela de pagamentos, não sabem quantas linhas precisam cobrir, não entendem quais apostas ativam bônus, não sabem se o jogo exige aposta máxima para desbloquear recursos, jogam sem saber como se ganha e depois se surpreendem ao perder. Toda essa informação está disponível na própria máquina, no menu, na seção de ajuda, na tabela de pagamentos. Não é segredo, simplesmente a maioria não quer ler. Um consultor de operações dizia sem rodeios: o cassino não precisa esconder nada, sabe que a maioria não vai se informar. Se duas máquinas estão lado a lado e uma devolve 92% e a outra 95%, a maioria escolherá pela aparência, sons ou tema. Poucos observam os números, e esses poucos jogam de forma diferente. Entender como uma máquina funciona não garante vitória, mas dá algo muito valioso: controle. Controle sobre quanto você aposta, que tipo de jogo escolhe e quando decide parar. Não confunda azar com ignorância. O azar não pode ser eliminado. A ignorância, sim. Quem não entende o jogo sempre joga pior. Número 2. Não definir um limite de perda e não respeitá-lo. De todos os erros que os jogadores cometem, este é um dos mais destrutivos. Não tem a ver com a máquina, a aposta ou a sorte. Tem a ver com algo muito mais simples: a incapacidade de parar quando as coisas começam a dar errado. Entrar em um cassino sem um limite de perda é como dirigir sem freios. Muitos ex-funcionários concordam que a maioria das sessões desastrosas não começa mal, ela se torna ruim porque o jogador não sabe parar.
Um coordenador de jogo responsável no Arizona dizia que cerca de 70% dos casos problemáticos que atendia poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse definido um limite antes de começar. O problema é psicológico. Quando você começa a perder, seu cérebro reage de outra forma. O que no início era dinheiro para se divertir, se transforma em dinheiro que preciso recuperar. Parece uma mudança pequena, mas na prática é devastadora. A partir daí, você deixa de jogar por entretenimento e passa a jogar por necessidade. Um ex-gerente de cassino contou a história de um cliente habitual que chegava com um orçamento de US$ 300, nada fora do comum, mas em certo dia ele perdeu os 300 em menos de uma hora. Em vez de ir embora, foi direto ao caixa eletrônico, sacou 200, perdeu, sacou mais 200. Quando finalmente saiu, havia perdido quase US$ 1.000. Nessa mesma semana, a parceira dele apareceu no cassino procurando-o, pois o dinheiro fazia parte das economias da família. Essa história se repete mais do que você imagina. A perda inicial não destrói as pessoas. A reação emocional à perda, sim. Quando você entra sem um limite claro, sua mente começa a justificar tudo. Só mais 20, só mais uma nota, só até recuperar o que perdi, porque você está tomando decisões sob pressão emocional, não com lógica. Um operador de câmeras dizia que era fácil reconhecer alguém que estava correndo atrás do prejuízo. Os gestos mudavam, a respiração acelerava, ele jogava mais rápido, verificava tua carteira sem parar e olhava o relógio com uma ansiedade que não existia no começo. Essa pessoa quase nunca para a tempo. A solução é simples, mas desconfortável. Definir um limite real antes de entrar, não um que pareça bonito, mas um que você realmente possa perder sem prejudicar sua vida. Pode ser 50, 100, US$ 200. O importante é decidir fora do cassino, não dentro. E o mais importante, respeitá-lo aconteça o que acontecer. Não existe só uma última tentativa. Não existe só mais um giro. Não existe recupero e vou embora. Se você atingiu o limite, você vai embora. Se não consegue fazer isso, significa que já não está mais no controle do seu jogo. Os jogadores mais experientes têm uma regra de ouro. Dinheiro de jogo é dinheiro perdido desde o momento em que você entra. Ele não pertence ao seu orçamento real, não está destinado a voltar para o seu bolso. É entretenimento. Se voltar, é um bônus, senão a experiência acabou. Os jogadores que se arruinam não falham por falta de sorte, falham porque não souberam parar a tempo. Um limite não faz de você um jogador fraco, faz de você um jogador inteligente. Número 3. Não entender o que realmente faz o seu cartão de jogador. O cartão de jogador parece uma vantagem. Prometem pontos, bebidas grátis, descontos em hotéis e dinheiro extra para jogar. Tudo soa como se o cassino estivesse recompensando você por ser um cliente fiel. Mas, na realidade, esse cartão não é um presente, é uma ferramenta de análise. Ex-funcionários da área de marketing explicam que o cartão não foi criado para ajudar você a ganhar mais, mas para entender como você joga. Cada ação que você realiza fica registrada. Qual máquina você usa, quanto aposta, quanto tempo permanece jogando e em quais dias visita o cassino. Tudo é armazenado em um sistema que analisa seu comportamento como apenas mais um padrão de consumo. Um ex-analista explicava que eles conseguiam prever com bastante precisão quando você provavelmente voltaria. Sabiam se você era impulsivo ou paciente, se preferia altos riscos ou jogadas mais seguras e quanto dinheiro costumava perder antes de parar. Com essas informações, criavam ofertas que não buscavam beneficiar você, mas fazê-lo voltar. O cartão não altera os pagamentos da máquina. O gerador de números aleatórios funciona de forma independente e é rigorosamente regulado. Contudo, o cassino usa os dados para influenciar você de outra maneira, ajustando promoções que chegam exatamente quando você está mais disposto a aceitá-las. Por exemplo, se você sempre visita o cassino às sextas-feiras, receberá promoções para as sextas-feiras. Se costuma gastar um determinado valor, vão oferecer exatamente o suficiente para fazer você entrar e gastar novamente a sua média habitual. Isso não é generosidade, é cálculo. Alguns ex-funcionários falam de uma prática particularmente inquietante. Quando um jogador tem uma sessão ruim e perde mais do que o normal, o sistema pode marcar o seu perfil. Dias depois, chegam ofertas mais agressivas e aparentemente muito generosas. Não é atendimento ao cliente, é estratégia emocional. Um antigo responsável pelo clube de jogadores dizia uma frase que resumia tudo: use o cartão, mas nunca jogue por causa do cartão.
Não aumente suas apostas apenas por pontos. Não prolongue sua sessão para subir de nível. Não vá ao cassino só porque recebeu uma promoção. O cartão não tira seu dinheiro diretamente, mas faz o cassino ficar mais preciso com você. Você acredita que acumula benefícios, eles acumulam dados. E quando uma empresa sabe como você joga, quando joga e quanto perde, não precisa obrigar você a nada, só precisa convidá-lo no momento certo. Esse é o verdadeiro poder do cartão de jogador. Número 4. Acreditar em máquinas quentes e padrões que não existem. Um dos maiores enganos do mundo do cassino não vem das máquinas, vem do cérebro humano. As pessoas são programadas para procurar padrões. Vemos rostos nas nuvens, formas conhecidas em coisas aleatórias. Isso é útil no dia a dia, mas em um cassino é uma armadilha perigosa. Muitos jogadores se sentam diante de uma caça-níqueis convencidos de que conseguem lê-la. Observam como gira, que símbolos aparecem e começam a construir teorias na própria mente. Essa máquina não paga lá horas. Está na hora de soltar prêmio. Alguém ganhou grande aqui, agora esfriou. Tudo isso é falso. As máquinas funcionam com geradores de números aleatórios. O sistema calcula combinações milhares de vezes por segundo, mesmo quando ninguém está jogando. Quando você aperta o botão, o sistema captura exatamente o número ativo naquele microsegundo, e esse número define o resultado. Não há memória, não há histórico, não existe boa ou má fase. Um antigo técnico de Las Vegas tentou explicar isso aos jogadores por anos, quase sempre sem sucesso. Ele repetia a mesma coisa. A máquina não sabe o que aconteceu antes, não se lembra de prêmios, não se prepara para nada. Um ex-operador de segurança contou um caso extremo. Um homem passou mais de 7 horas jogando a mesma máquina porque acreditava que ela estava prestes a liberar o bônus. Anotava símbolos, registrava resultados e calculava supostos ciclos. No fim da noite havia perdido milhares. E o prêmio nunca veio. O erro inverso é igualmente comum. Alguém vê outro jogador ganhar um prêmio enorme e corre para sentar na mesma cadeira achando que a máquina está quente. Mas o que aconteceu antes não tem nenhum efeito sobre o que acontecerá depois. O próximo resultado tem a mesma probabilidade de qualquer outro. Os desenvolvedores de caça-níqueis ainda exploram essa fraqueza mental. Eles programam quase acertos. 2 símbolos altos aparecem e o terceiro fica por um espaço de distância. Isso cria a ilusão de que você chegou perto, quando na realidade o resultado foi definido antes mesmo dos rolos girarem. Um consultor de operações dizia algo muito claro: o cassino não precisa trapacear, os jogadores já se enganam sozinhos. Quando você começa a acreditar em sinais invisíveis, permanece jogando mais tempo do que deveria, investe mais dinheiro esperando um resultado que só existe na sua mente. E quanto mais você se envolve emocionalmente, mais difícil fica se levantar. Aceitar a verdade é desconfortável, mas libertador. Não é possível prever uma caça-níqueis. Não existe sistema, não existe padrão, não existem sinais. As únicas decisões reais são qual máquina você escolhe, quanto aposta e quando vai embora. Se você aceita o acaso, joga melhor. Se persegue fantasmas estatísticos, joga mais e perde mais. Número 5. Apostar mais do que o seu saldo permite. Um dos erros mais comuns dos cassinos não acontece por falta de dinheiro, mas por usá-lo mal. Muitos jogadores apostam muito mais do que o próprio orçamento suporta e se surpreendem quando a sessão termina cedo demais. Não é falta de sorte, é matemática na prática. Ex-funcionários veem isso o tempo todo. Uma pessoa entra com um valor limitado, mas aposta como se tivesse o dobro ou o triplo do que realmente trouxe. O resultado quase sempre é o mesmo. Alguns minutos depois, o saldo desaparece e a frustração começa. Uma ex-gerente de área VIP dizia que esse erro acontece tanto com quem entra com $50 quanto com quem chega com 5.000. A diferença está apenas no número, mas o problema é idêntico. Ambos apostam como se o dinheiro não tivesse consequências. Existe uma regra simples que muitos jogadores experientes seguem: nunca arriscar mais de 1% do seu saldo em um único giro. Se você entra com $100, não deveria apostar mais de $1 por jogada. Com $200, no máximo $2. Essa regra não garante vitória, mas faz seu dinheiro durar o suficiente para criar oportunidades reais.
Um anfitrião de cassino explicava algo interessante. Para o cassino, não importa se você perde seu dinheiro em 10 minutos ou em 4 horas, a vantagem matemática é a mesma, mas para você faz toda a diferença. Quanto mais tempo você permanece jogando, mais chances tem de ativar bônus, pegar boas sequências e, principalmente, aproveitar a experiência pela qual pagou. Vamos a um exemplo real. Duas pessoas entram no cassino com US$ 300 cada. O primeiro jogador senta em uma máquina de aposta alta e aposta US$ 3 por giro. O segundo escolhe uma caça-níqueis de baixo valor e aposta 50 centavos. Se ambos perderem sem recuperar nada, o primeiro terá apenas 100 giros possíveis, enquanto o segundo terá mais de 600. O primeiro pode ficar sem dinheiro em menos de uma hora. O segundo pode jogar a noite inteira. Não mudou a sorte, mudou a estratégia. Uma ex-supervisora sempre repetia a mesma frase: aposte como se quisesse ficar, não como se quisesse ir embora. Jogadores agressivos às vezes ganham, mas a maioria apenas perde mais rápido. Se o seu saldo é de US$ 50, você não deveria estar sentado em máquinas de aposta alta. Procure jogos onde possa cobrir as linhas com valores menores. Você ganhará menos quando vier, mas jogará por mais tempo. Esse princípio vale para todos, inclusive para grandes apostadores. Se alguém entra com 10 mil, apostar 100 por giro continua sendo os mesmos 1%. O problema é que a maioria quebra essa regra sem perceber. E o cassino conta com isso. Ajuste suas apostas ao seu dinheiro real, não aos seus sonhos. Sonhos não aumentam saldo, apenas estratégia consciente faz ele durar mais. Número 6. Trocar constantemente de máquina. Muitos jogadores acreditam que mudar de caça-níqueis a cada poucos minutos é uma forma inteligente de encontrar uma máquina boa. Na prática, é uma das maneiras mais rápidas de perder dinheiro sem perceber. Pular de uma máquina para outra não é estratégia, é nervosismo disfarçado. Ex-funcionários viam isso todos os dias. Um jogador senta, coloca dinheiro, faz 15 ou 20 giros, não vê um prêmio grande e vai para a próxima. Meia hora depois já testou 8 ou 10 máquinas e seu saldo é apenas uma sombra do que era ao chegar, mas continua convencido de que a boa está em algum lugar. O problema é que as caça-níqueis não funcionam como muitos pensam. Bônus e prêmios grandes não aparecem em momentos fixos. Eles seguem a probabilidade. Um bônus pode sair no giro 10 ou no 200. Ambas as situações são normais, mas quando você se levanta depois de poucos giros, vai embora antes que exista qualquer chance real de a sorte jogar a seu favor. Um analista de cassino que estudava comportamentos descobriu algo simples. Jogadores que permaneciam mais tempo em uma mesma máquina tendiam a terminar melhor do que aqueles que ficavam pulando sem parar. Não porque a máquina fosse melhor, mas porque a troca constante tornava quase impossível que algo positivo acontecesse. Cada vez que você muda, recomeça do zero. Novo jogo, novas regras, novas expectativas. Tudo isso consome sua atenção, sua paciência e seu dinheiro. Um anfitrião de cassino contou um caso claro. Um cliente que sempre dizia que nunca ganhava aceitou jogar apenas uma máquina por 200 giros. Os primeiros foram ruins. Depois apareceu um bônus que compensou grande parte das perdas. Mais tarde veio outro. Ao final da sessão, ele estava melhor do que no começo. Não era magia, apenas constância. Trocar de máquina o tempo todo garante uma coisa: muitos giros sem dar ao acaso a chance de ajudar. Jogar com calma dá tempo à probabilidade para trabalhar a seu favor. A regra é simples: escolha uma máquina de que você goste e dê a ela pelo menos 100 a 150 giros. Se depois disso não aparecer nada interessante, então sim, mude. Um último mito: você não deixou um prêmio quando se levantou. As máquinas não lembram quem joga. O número que saiu depois não era seu. A única coisa que o cassino realmente lembra é quanto tempo o seu dinheiro durou. Número 7. Jogar máquinas progressivas sem aposta máxima. As slots progressivas parecem o sonho de qualquer jogador. Um contador que não para de subir, números enormes piscando na tela e a promessa silenciosa de que alguém, a qualquer momento, pode ficar milionário com um único giro. O problema é que a maioria das pessoas que joga nessas máquinas não pode ganhar o prêmio principal mesmo acertando a combinação. As máquinas progressivas funcionam tirando uma pequena parte de cada aposta e adicionando-a a um pote comum que cresce constantemente.
Quanto mais jogadores contribuem, maior fica o prêmio, mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. A grande maioria dessas máquinas exige apostar o valor máximo para poder ganhar o jackpot principal. Se você não aposta o máximo, pode ativar a combinação do jackpot e mesmo assim não receber o prêmio. Um ex-anfitrião de slots contou o pior caso que presenciou na carreira. Uma mulher jogou por horas uma progressiva famosa, apostando uma quantia razoável, mas não a máxima. Finalmente, a combinação saiu. A música explodiu, a tela comemorou, ela gritou de alegria, até que um funcionário explicou que ela não se qualificava para o prêmio principal. Em vez de mais de 2 milhões de dólares, recebeu pouco mais de 1.000. Ela tinha ganho, mas não podia sacar. O cassino nunca escondeu a regra. A informação estava na própria máquina, em letras pequenas dentro do menu de ajuda ou na lateral do vidro, mas quase ninguém lê. Os jogadores veem o número gigante do jackpot e assumem que qualquer aposta dá direito a ele. Um ex-técnico explicou de forma direta: grande parte do dinheiro que faz os jackpots crescerem vem de jogadores que nunca poderiam ganhá-los. Suas apostas continuam inflando o prêmio que outro jogador, apostando corretamente, vai acabar levando. Do ponto de vista do cassino, isso é perfeito. O pote cresce rápido, a ilusão se vende sozinha e a maioria continua apostando sem ser elegível para ganhar. A regra é simples: se você vai jogar progressivas, aposte o valor máximo exigido ou não, jogue essa máquina. Não há meio termo. Se o valor máximo é caro demais para você, essa máquina não é adequada ao seu orçamento. Existem centenas de slots sem jackpot progressivo que podem oferecer uma experiência melhor sem punir você por apostar dentro dos seus limites. Jogar uma progressiva sem aposta máxima é como comprar um bilhete de loteria sem todos os números. Tecnicamente, você participa, mas na prática não está jogando o mesmo jogo. O grande prêmio não é para todos, é para quem paga o preço completo. E o cassino garante que a maioria pague sem ter direito a ganhar. Número 8. Jogar com dinheiro que você não pode perder. Um dos erros mais perigosos que os jogadores cometem não tem a ver com a máquina, tem a ver com a cabeça. Jogar com dinheiro que você realmente precisa, para aluguel, comida, contas ou dívidas, transforma uma noite de diversão em uma fonte de ansiedade. Ex-funcionários sabiam reconhecer esse tipo de jogador sem perguntar nada, não pelo valor da aposta, mas pela forma de jogar. O corpo curvado, o rosto tenso, movimentos nervosos, cédulas entrando sem parar. Essa não é a postura de alguém que está se divertindo, é a postura de alguém lutando contra o próprio medo. Quando você aposta dinheiro que não pode se dar ao luxo de perder, tudo muda. Cada giro pesa mais, cada perda dói o dobro, você começa a tomar decisões irracionais, aposta pouco demais tentando durar mais, o alto demais esperando um milagre que salve a noite. Uma garçonete em Las Vegas dizia que identificava exatamente o momento em que alguém deixava de se divertir. No começo da noite havia risadas, conversa e gorjetas. 3 horas depois, silêncio, olhares fixos, mãos tremendo ao colocar mais dinheiro nas máquinas. A psicologia confirma: quando alguém sente pressão financeira, a capacidade de raciocinar diminui. A pessoa deixa de analisar probabilidades, deixa de pensar com clareza, só quer uma saída rápida. Um caso lembrado por muitos ex-funcionários foi o de um jogador que chegou com um orçamento claro só para entretenimento. Perdeu parte do dinheiro, ficou frustrado e decidiu aumentar as apostas. Em poucas horas havia perdido tudo e ainda sacou mais dinheiro no caixa eletrônico. Não foi a máquina que o destruiu, foi o estado mental. A solução é simples, porém desconfortável. Se o dinheiro que você tem em mãos assusta perder, esse dinheiro não deveria estar em um cassino. Ponto final. Jogadores mais equilibrados tratam o dinheiro do jogo como um ingresso de parque de diversões. Você paga pela experiência. Se ganhar algo, ótimo. Se não, foi entretenimento. O problema começa quando você não está mais jogando, mas tentando se salvar. Esse é o ponto perigoso. A partir daí, você não decide mais. Quem decide é a ansiedade. Número 9. Jogar rápido demais. Jogar rápido demais é uma das formas mais silenciosas e eficazes de perder dinheiro no cassino. Não parece um erro grave, não soa perigoso e quase nunca é notado no começo,
mas ex-funcionários repetem a mesma coisa. Os jogadores que apertam o botão sem parar são os primeiros a ver o saldo zerar. Não importa a máquina que você escolhe, não importa a sua experiência nem quanto dinheiro você trouxe. Se você joga rápido, seu dinheiro desaparece mais rápido. Não é exagero, não é opinião, é matemática. Um ex-operador de câmeras em Reno dizia que conseguia identificar quem iria ficar sem dinheiro apenas observando a velocidade das mãos. Os que giram sem esperar a fita animação terminar, sem olhar para a tela, quase sem respirar, duram pouco. Já os que fazem pausas, observam o ambiente e não têm pressa costumam jogar por horas com o mesmo valor inicial. E o motivo é simples. Imagine que você esteja jogando uma caça-níqueis com retorno teórico de 95%, que já é generoso para muitos cassinos. Apostando $2 por giro e fazendo 600 giros por hora, você passa $1.200 pela máquina em apenas uma hora. Com 5% de vantagem da casa, a perda média é de cerca de $60 por hora. Se você diminuir o ritmo para 300 giros, a perda cai para aproximadamente $30. A mesma máquina, a mesma aposta, o dobro de tempo de jogo. Uma supervisora de salão contou a história de um cliente habitual que sempre entrava com $200. Jogava caça-níqueis de centavo tão rápido que seu dinheiro raramente durava mais de uma hora e meia. Um dia começou a jogar mais devagar, quase por cansaço. Tomava sua bebida entre os giros, olhava ao redor, respirava. Naquele dia, o mesmo dinheiro durou quase 4 horas e ele perdeu bem menos. O cassino quer que você associe velocidade à emoção, quer que sinta que jogar rápido é vivenciar o jogo de verdade. Mas na prática você apenas dá mais oportunidades para a matemática trabalhar contra você. Cada giro é uma chance de perder. Quanto mais giros, maior a exposição. Quanto mais rápido, menos controle. Por isso, jogadores inteligentes não vivem apressados. Eles param, caminham, vão ao banheiro, pedem uma bebida, conversam, sabem que cada minuto sem girar é dinheiro que não está sendo perdido. Não se trata de ter medo de jogar, trata-se de proteger seu dinheiro e seu tempo. Quando você joga mais devagar, sua banca dura mais, a experiência melhora e suas decisões ficam mais claras. Não é sobre vencer o cassino, é sobre não deixar que ele vença você rápido demais. Esse erro parece pequeno, mas ao longo de uma noite é a diferença entre diversão e frustração. Se você joga como uma máquina, seu dinheiro se comporta como uma máquina, desaparece sem emoção. Se joga com cabeça, ganha tempo e qualidade. Número 10. Sentar na primeira máquina que você viu. Entrar no cassino e ir direto para a primeira caça-níquel que brilha na sua frente é uma das formas mais rápidas de perder dinheiro sem perceber. Parece algo inofensivo, quase automático. Você cruza a porta, vê luzes, cores, sons e já está apostando antes mesmo de pensar. E é exatamente aí que o problema começa. As máquinas que você vê primeiro não estão ali por acaso. Não estão ali porque pagam melhor, estão ali porque o cassino quer que você as veja. Os corredores principais, as áreas perto da entrada do buffet ou dos bares não são espaços aleatórios, são os pontos mais valiosos do cassino. É por onde passa mais gente, onde mais olhos circulam, e é ali que ficam as máquinas que mais dinheiro rendem, ao cassino. Uma ex-funcionária de salão que passou anos trabalhando em Atlantic City dizia sem rodeios: as máquinas mais chamativas vão para as áreas de maior movimento. A ideia é que as pessoas vejam ganhadores ou acreditem que veem. Isso não significa melhores chances. Os cassinos são projetados como grandes lojas de luxo. Os produtos mais lucrativos ficam na altura dos olhos. Com as caça-níqueis acontece exatamente o mesmo. As mais rentáveis para o cassino ocupam os melhores lugares do salão. Um técnico de máquinas em Las Vegas contava que via a mesma cena quase todos os dias. Alguém entra com pressa, senta na primeira máquina brilhante, coloca $100 e 10 minutos depois já está frustrado, sem entender como o saldo acabou tão rápido. Enquanto isso, outro jogador que gastou 5 minutos andando pelo salão continuava jogando uma hora depois com o mesmo dinheiro. As máquinas em áreas mais tranquilas, perto das salas de alto limite ou nos cantos do cassino, às vezes oferecem uma relação tempo-dinheiro melhor. Não porque o cassino seja generoso,
mas porque precisa de incentivos para afastar jogadores do centro das atenções. Antes de sentar, caminhe, veja quem permanece jogando por mais tempo, observe onde as pessoas não entram e saem a cada 5 minutos, perceba onde há pequenos ganhos constantes em vez de multidões perdendo rápido. Esses são os sinais. A máquina certa para você pode estar a poucos metros daquela que você escolheria por impulso, mas se sentar imediatamente nunca vai descobri-la. A verdadeira armadilha aqui é a emoção. O cassino conta com que você esteja animado, impaciente, com vontade de jogar já. Eles querem decisões rápidas, sem pensar. Jogadores inteligentes fazem o oposto. Primeiro observam, depois escolhem e só então jogam. Não deixe seu dinheiro ir para a primeira máquina que sorri para você. Esse oi costuma sair muito caro. Agora você vê o cassino de outra forma, não como um jogo de sorte, mas como um sistema feito de números, hábitos e pequenas decisões que ao longo de uma noite pesam mais do que parecem. Se alguma parte deste vídeo fez você pensar ou soou familiar, não ignore. Esses sinais costumam ser os mais importantes. Deixe nos comentários qual parte mais te impactou ou qual erro você reconheceu em si. Se este conteúdo te trouxe valor, deixe seu like e inscreva-se para mais análises reais de dentro do mundo dos cassinos. E se você conhece alguém que joga caça-níqueis, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma informação no momento certo vale mais do que qualquer prêmio. Lembre-se, o cassino não é seu inimigo, mas também não é seu amigo. Jogue com cabeça, mantenha-se informado e boa sorte!